Desde que eu comecei a acompanhar a política, uma das coisas mais difíceis para eu entender foi por que é que o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado eram tão importantes assim. Se você parar para perceber, eles sempre estão em algum noticiário, na televisão, em jornal, internet, o que for, eles aparecem muito. O presidente do Senado. O presidente da Câmara. O presidente do Senado. O presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados. Que o presidente da Câmara. Os presidentes da Câmara e do Senado. E eu não entendi por que eles eram tão importantes. Claro que eles tinham alguma importância, porque eles eram presidente de alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que eles faziam para ter tanta importância no jogo político do Brasil. Se você tem essa dúvida de por que eles são importantes, continue assistindo esse vídeo que você vai entender. As coisas que eu vou falar aqui são especificamente do presidente da Câmara dos Deputados, mas muitas das coisas que acontecem é bem semelhante para o presidente do Senado, e para os presidentes das Assembleias Legislativas e para os presidentes da Câmara de Vereadores aí da sua cidade. Então primeiro a gente tem que entender qual que é a função do poder legislativo. Bom, simplificando muito, o legislativo ele vai apreciar várias normas do direito. Então ele vai criar, aprovar ou rejeitar novas leis. Também vai apreciar todo tipo de matéria, lei, medida provisória que vai vir lá do presidente, do executivo. O poder legislativo também monitora todo o trabalho do executivo. Então, por exemplo, ele pode convocar algum ministro ou algum funcionário do executivo para explicar alguma coisa na Câmara dos Deputados. O legislativo também tem, em alguns casos, o papel de aprovar ou rejeitar alguma indicação do presidente da República. Por exemplo, é o que acontece com os ministros do Supremo Tribunal Federal e com, por exemplo, o presidente do Banco Central, no caso do Senado Federal. Bom, mas e aí? O poder legislativo, no âmbito federal, cobre o Brasil inteiro, ele tem duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por que tem essas duas casas e quais as diferenças, eu vou tratar isso num vídeo mais pra frente. Mas tem duas casas, a Câmara dos Deputados com 513 deputados e o Senado Federal com 81 senadores. E é muita gente. E para organizar essa quantidade enorme de gente e fazer com que as coisas lá dentro funcionem de verdade e não virem uma bagunça... Bagunçando é você! Quanto Cunha? Bagunçando é você! Fica bagunçando aqui Você atrás é bagunçando! Você da turma de... É necessário que tenha alguém, pelo menos, coordenando as atividades ali. E é aí que entra o presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem uma responsabilidade de coordenar o dia a dia da Câmara dos Deputados, o representante máximo dessa casa legislativa, e representa essa casa em todo tipo de pronunciamento ou anúncio oficial. Junto com ele, trabalha a chamada mesa diretora, que são 11 parlamentares que são eleitos pelos deputados, que vão cuidar ali do andamento da casa, das funções administrativas e várias funções, composta por um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Cada um deles tem suas responsabilidades específicas, como, por exemplo, cuidar da questão do auxílio moradia dos deputados, da justificativa de faltas e da concessão de passaporte diplomático. Além disso, os vice-presidentes substituem o presidente quando ele não está presente. Os secretários substituem os vices quando eles não estão presentes. E os 4 suplentes têm a atividade de substituir os secretários caso eles não estejam presentes. A composição da mesa diretora em cada uma das casas atualmente é essa aqui. Cada um dos membros da mesa diretora tem uma atividade específica. Se você quiser saber um pouquinho mais, aqui embaixo eu vou deixar um link da Câmara dos Deputados, bem explicado, bem fácil para você entender o que cada um faz. Então, esse pessoal da mesa diretora é eleita todo início de ano ímpar, para um mandato de 2 anos. Cada cargo é escolhido numa eleição que basta ter maioria simples para você conseguir o cargo. Uma coisa importante de lembrar é que, segundo o regimento da Câmara dos Deputados, esse voto é secreto, então não tem jeito da gente saber qual parlamentar votou em qual. E outra coisa bom para lembrar é que, geralmente, o presidente da Câmara dos Deputados ele não vota na maioria das votações. O próprio regimento interno da Câmara dos Deputados define isso. Tem raras exceções, que é, por exemplo, quando ele tem que desempatar uma votação ou quando é uma votação secreta. Mas e aí? Ainda não deu para entender por que esse cara é tão importante. Vamos lá. Bom, primeira coisa é que o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal, eles estão na linha sucessória da presidência da República. Então, quando o presidente e o vice eles estão fora, numa viagem oficial ou o que seja, é o presidente da Câmara que assume a presidência interinamente. E se o presidente da Câmara estiver fora, quem assume interinamente é o presidente do Senado. Essa posição também é de imensa responsabilidade, porque no caso do cargo de presidente e vice ficar vago,
é o presidente da Câmara dos Deputados que assume por 30 dias e tem o dever de fazer uma nova eleição. Direta se for antes da metade do tempo do mandato, ou indireta feita pelo Congresso Nacional se for 2 anos depois. Outra importância do presidente da Câmara dos Deputados é que ele, junto com o colégio de líderes, definem a ordem do dia, que é a definição de lista de projetos que vai ser votado no plenário. O plenário é aquela coisa lá grandona que fica os deputados tudo aí, ó. Então ele põe em pauta vários assuntos que ele acha que são importantes para o país ou para o andamento do governo. E aí é que entra o peso que ele tem na política brasileira. Pensa aí, o governo vai querer que na presidência da Câmara dos Deputados tenha alguém pelo menos minimamente afinado com as ideias e com a agenda daquele governo, que vai acelerar o andamento e vai pôr em votação os projetos que são interesse do governo e vai enterrar outros tipos de projetos que não são de interesse do governo. Então, pegando um exemplo prático, um governo que quer diminuir os gastos vai querer um presidente da Câmara que passe projetos que diminuam os gastos do governo e que barre qualquer tipo de projeto que tente aumentar os gastos do governo. Então é por isso que vários governos tentam ao máximo emplacar alguém que seja minimamente aliado, senão a vida deles acaba virando um inferno. Essa questão dele ser tão influente na definição dos projetos que vão ser votados também é uma explicação de por que tantos projetos ficam parados, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Às vezes um projeto de lei que até tem um amplo apoio e passou por todas as comissões com tranquilidade, precisa ser votado no plenário, fica anos e anos e anos esperando ser votado. Por quê? Porque muitas vezes pode ter resistência por parte de parlamentares e principalmente por parte do presidente da Câmara, ou até não tem interesse nenhum em votar algum projeto. Por exemplo, um presidente que seja um pouco mais conservador dificilmente vai pôr em pauta um projeto que legalize o aborto, por exemplo. E um presidente que for mais progressista provavelmente não vai pôr para votação um projeto que diminua a maioridade penal. O presidente da Câmara dos Deputados ele também pode ajudar o governo na articulação para aprovar vários projetos. Aí, por exemplo, eles põem os projetos em pauta para votação mesmo, só depois que já se tem a certeza que o governo conseguiu ter uma base para aprovar alguma coisa. Então, isso é bem importante ficar atento. Outra coisa bem importante aí na figura do presidente do Poder Legislativo é que ele tem a palavra final em várias questões. Como, por exemplo, na hora de formar uma CPI. Mas o que é uma CPI? Uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, que, simplificando bem, é uma comissão temporária que tem como objetivo de investigar algum tipo de fato. E ela pode fazer várias coisas, pode ouvir depoimento, pode convocar testemunha, pode quebrar sigilo bancário, pode fazer várias coisas em prol de uma investigação. Então, geralmente, para essas CPIs serem criadas, é preciso a assinatura de pelo menos 1/3 da Casa Legislativa. Mas a palavra final de que se essa comissão vai ser criada ou não, vem do presidente da Casa Legislativa. Isso está acontecendo nesse momento no Senado Federal, com a questão do Davi Alcolumbre e alguns senadores que estão querendo instaurar a chamada CPI do Lava Toga. Outra coisa que o presidente da Casa Legislativa é importante é que ele é a única pessoa que pode aceitar um pedido de impeachment. No caso do presidente, é somente o presidente da Câmara dos Deputados. Então, qualquer brasileiro pode ir lá na Câmara e apresentar um pedido de impeachment contra o presidente da República. Só que ele só vai andar se o presidente da Câmara dos Deputados aceitar. E é por essa questão que vários chefes do Executivo ficam de olho para pelo menos não ter um inimigo no comando das casas legislativas. Porque quando você arranja um inimigo ali, rapaz, aí a coisa acabou. Isso aconteceu em 2015, quando o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, que meses depois ia se concretizar. Uma decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mexeu com o cenário político do país. No início da noite, ele anunciou que aceitou o pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Ele aceitou esse pedido depois da bancada do partido da presidente ter anunciado que ia votar a favor da cassação dele no Conselho de Ética da Câmara. Outros presidentes tiveram mais sorte, como por exemplo Fernando Henrique Cardoso, que foi alvo de inúmeros pedidos de impeachment por parte do Partido dos Trabalhadores, e o presidente da Câmara à época, Michel Temer, acabou não aceitando nenhum dos pedidos. Então vimos aí que o cargo de presidente da Câmara dos Deputados é um cargo que tem muito poder no jogo político brasileiro. E é um cargo também que dá muita projeção para as pessoas que conseguem chegar lá. Nomes como Ulisses Guimarães, Marco Maciel, Aécio Neves, Michel Temer foram presidentes da Câmara dos Deputados. E foi um cargo que projetou muito o nome de cada um deles.
Então deu para ver aí que o cargo de presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal é bem importante e comanda um monte de coisa na política. Esse vídeo ajudou você a entender um pouco mais? Deixa um comentário aqui embaixo, deixa um gostei. Se você tem alguma observação a fazer, se achou que faltou alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada, também comenta aí embaixo, que é bom a gente melhorar aí o debate. Então é isso aí, se inscreve, compartilha, dá like, essas coisas aí do YouTube, beleza? Meu nome é Vitor, valeu, muito obrigado, até a próxima.